Boa tarde, alunos do sexto ano. Estamos aqui para falar sobre clima, né? Clima é esse elemento geográfico que interfere diretamente no comportamento das nossas vidas, certo? E a partir desse momento, nós vamos compreender a diversidade de clima que existe no mundo, certo? Vamos observar, pessoal, que há alguns fatores que determinam os tipos climáticos. Então eu peço bastante atenção a vocês, né, nessa aula, e que também vocês se esforcem para ler o percurso. Leiam todo o percurso 13, né, com bastante atenção, para que vocês possam compreender um pouco sobre o que é clima. Como os climas ocorrem em determinados lugares. Quais são os fatores que determinam um clima? E como o clima também ele interfere nas nossas vidas, nas nossas atividades produtivas, né? No nosso comportamento habitual do nosso dia a dia. Como são essas interferências? Primeiro vamos relembrar o que é um clima. Clima, na verdade, pessoal, é a sucessão habitual dos tipos de tempo atmosférico que se repetem durante vários anos em uma localidade. Por exemplo, nós moramos aqui no Juazeiro e nós sabemos que no Juazeiro o ano praticamente, por completo, é quente. Né? Primeiro, temos um tempo quente, todos os dias, todos os meses, com um pequeno alívio a partir do mês de maio, junho, julho, alivia a temperatura. Como também no início do ano nós temos o período chuvoso. Mas mesmo assim, na sua formação original, é quente. Então, se nós observarmos, se nós fizermos uma pesquisa, se nós formos perguntar às pessoas de mais idade, os pais de vocês, os avós, como era no tempo deles, o tempo, né, melhor, o clima, que vamos falar de clima. Né? Eles vão dizer que é do mesmo jeito que é hoje. Né? Ou até mesmo eles podem até dizer, agora está mais quente. Mas, na sua característica original, o nosso clima aqui no Juazeiro, como eu já disse, é quente. E, por característica também, é seco. Ou seja, nós não observamos uma umidade constante todo o ano. Né? Então, se nós formos observar, se nós formos fazer essa pesquisa, vamos entender que todos os anos é a mesma característica, é quente e seco. Então, essa sucessão, né, esses tipos de tempo atmosféricos que se repetem anualmente na nossa região, vem a formular o tipo de clima que nós temos. Um clima quente e seco, que por sua vez é um clima semiárido. Ou melhor, então nós temos um clima na nossa região, na nossa cidade, no nosso estado, na sub-região nordestina, um clima semiárido. Por quê? Por que é semiárido? Porque essa combinação de tempo, ela se repete todos os anos, certo? Diferente de tempo atmosférico. O tempo atmosférico é algo momentâneo, né? Nós estamos agora, nesse momento, o céu está aberto, com poucas nuvens, mas de repente vem uma formação vem uma corrente atmosférica aí, ou seja, alguns ventos, e que trazem nuvens pesadas, nuvens carregadas, nuvens úmidas, e aí provoca chuva. Ou seja, aí é o tempo mudou naquele momento, né? Mas os dias seguintes a gente vai saber, a gente tem a certeza que vai ficar quente, vai ficar seco, né? Então o tempo é aquilo que muda habitualmente no dia a dia, na semana, nos meses, né?
diferente de clima. Clima é uma combinação desses tempos, né, que se repetem todos os anos. Ninguém vem para o Nordeste, para a nossa cidade, né, uma pessoa que vem lá da região sul, não vem para cá e vai dizer, eu vou para lá porque no próximo ano vai ser frio. Né? A partir do próximo ano vai ser frio. Não vai. Né? Porque a característica original da região, região do sertão nordestino apresentar um clima semiárido. Então, assim, quando a gente começar a estudar clima, a gente vai perceber que existem alguns fatores geográficos do clima, que são os fatores astronômicos e os fatores meteorológicos. O que são esses fatores astronômicos? Os fatores astronômicos estão associados aos movimentos que a Terra realiza. O movimento de rotação, o movimento de translação. Esses movimentos também, eles determinam alterações, né, climáticas, certo? Como eu já disse, nós sabemos que lá no início do ano vem um período chuvoso, maio, junho, esfria um pouco mais. E isso aí é uma tendência por conta desse fator astronômico. Isso aí nós já sabemos. Devido ao movimento que a Terra realiza, o seu eixo imaginário, a sua inclinação do eixo imaginário, faz com que em determinados momentos do ano a Terra receba, o hemisfério sul receba uma quantidade menor de insolação. E isso vai favorecer na nossa região aqui condições que o clima vai ficar um pouco mais ameno. E o que são os fatores meteorológicos? Os fatores meteorológicos diz respeito, pessoal, aos movimentos da atmosfera terrestre, né? Por exemplo, a circulação dos ventos e das massas de ar. Esses elementos, eles eles fazem parte do clima de um lugar, né? Nós sabemos que nesse momento também a gente observa uma presença constante de formação de muitos ventos em alguns lugares. E isso diz respeito a esse fator meteorológico, né, a circulação dos ventos. Continuando com esses fatores que determinam o clima, nós vamos entender que tem alguns fatores que vão, por sua vez, determinar os tipos climáticos de um lugar, que são a latitude de um lugar, a altitude de um lugar. Presta atenção, nunca confundam altitude com latitude, são coisas bastante diferentes. Continuando a esses fatores que determinam o clima, além da altitude e latitude, nós temos a vegetação, nós temos o solo, as correntes marítimas e, por último, o relevo. Então, vejamos aqui o que é latitude. Como que esse fator determina o tipo climático? Pessoal, vamos voltar um pouco lá do início das nossas aulas, quando a gente estava conhecendo um pouco, né, sobre a Terra, né? Então nós observamos lá atrás que nós estudamos latitude. Latitude, pessoal, é a distância em grau, né, de qualquer ponto na superfície da Terra até a linha do Equador. Por exemplo, vejam só, a linha do Equador está bem ali ao meio da Terra, né? Um lugar, quanto mais distante for dessa linha do Equador, significa dizer que ela vai ter uma latitude alta e, por sua vez, uma temperatura baixa, né? Isso vai condicionar o clima do lugar, certo? Por exemplo, uma cidade, Chapecó. Vamos imaginar Chapecó, né? Em Santa Catarina, cidade do interior de Santa Catarina. É uma cidade que faz bastante frio, né? Vamos ver a latitude dela. Ela está em uma latitude alta, latitude bastante alta. Então, quanto mais alta for a latitude, ou seja, mais distante da linha do Equador, menor vai ser a temperatura. O oposto de que? Quanto mais pertinho o lugar for da linha do Equador,
latitude baixa, a temperatura alta. Um exemplo é o nosso lugar. Né? O nosso lugar tem quase que 8 graus. A localização geográfica da nossa cidade, Juazeiro do Norte, né? Tem uma latitude de quase 8. Né? Não chega a ser 8, 7 e pouco, né? Acima de 7,5 grau, né? De latitude sul. É uma latitude baixa em relação a Chapecó. E como é que a gente percebe o clima daqui? O clima daqui é quente. Né? Ah, professor, então é só isso. Então todas as cidades que estão a latitude baixa vai ser quente. Não, não. Tem também, diz respeito, não é só isso que vai definir, como eu já disse a vocês, não é só esse fator que vai definir o clima de um lugar. É a altitude, é o relevo, é a maritimidade, continentalidade, o solo. Então vejamos, a altitude. Vejam só, um lugar pertinho da linha do Equador. Por sua vez, se eu disser um lugar está próximo à linha do Equador, a primeira impressão que eu vou ter é que é um lugar quente. Mas pode não ser quente. Se esse lugar estiver numa alta montanha, se estiver num lugar de elevada montanha, né, esse lugar vai ser frio. Por quê? Porque a cerca de aproximadamente 200 metros de altitude em relação ao nível do mar, ou seja, um lugar está aproximadamente elevado em relação ao nível do mar, 200 metros de altitude, ele vai perder cerca de 1 grau Celsius. Ok? Por isso que nos lugares lá próximo às praias são quentes. Isso eu vou já explicar também. Então, voltando aí à questão da altitude. Aí você tem um lugar, uma cidade, um povoado que está numa montanha. E esse lugar, esse povoado, pessoal, ele tem baixa latitude. Ele não vai ser quente, ele vai ser frio. Por quê? Porque se estiver numa altitude, cada 200 metros é um grau de temperatura a menos, né? Vai perdendo 1 grau. Então, se esse lugar, por exemplo, no livro de vocês, né, por isso que é bom vocês lerem o livro também, lá na página 99 tem uma foto, né, do Monte Kilimanjaro, né, lá na Tanzânia. Tanzânia é um país, né, no leste da África. Lá a Tanzânia é muito quente. Mas tem esse monte, né, que tem quase 6.000 metros de altitude. Então lá no seu topo é coberto de neve. Né? Coberto de neve. Certo? A Tanzânia é um lugar tropical. É quente. Certo? Mas tem lá no topo do monte, no topo do monte, forma-se neve. Então lá é frio. Então tem essa questão de diferença de latitude e altitude. Vocês leiam com bastante atenção, né? Tirem as dúvidas, seja mais claro na compreensão de vocês na leitura. Qualquer coisa eu estou também para explicar. E maritimidade e continentalidade, né? Ora, pessoal, maritimidade e continentalidade, como que esses lugares também determinam o clima? Então vejam só, são dois ambientes que estão dispostos a receber energia solar. Eles recebem calor, certo? O mar, né, ele absorve a energia, ele retém aquela energia e libera muito de forma lenta. Ele absorve de forma lenta e vai liberar de forma lenta, certo? Se você tiver numa região de praia e se você for à noite, né, madrugada, entrar na água, você vai perceber que a água está morninha, a água está numa temperatura boa. É a temperatura dela. Porque as correntes marítimas trazem a água aquecida lá de alto mar, que elas passaram o dia recebendo insolação. Então elas liberam de forma lenta. Então a água vai permanecer quente, né? Até mesmo na noite. Já no continente, não.
No continente, você percebe, se você estiver num lugar aberto, você vai perceber um intenso calor. Por quê? O continente ele tem aquela facilidade de absorver o calor, né? Mas também reflete, também manda embora. Né? É tanto que tem lugares, tem alguns ambientes que durante o dia é muito quente, mas à noite é frio. A temperatura cai bastante. Basta a gente ver o deserto do Saara. Né? No deserto do Saara, né, que é a região só de areia, né, é muito quente. A temperatura supera os 45 graus ligeiro, bem rapidinho, né? Muito, muito quente mesmo. Mas à noite a temperatura cai abaixo de 0 grau em alguns lugares. Ou seja, tem essa característica de receber com facilidade, mas também emite com facilidade. E isso vai determinar a amplitude térmica, certo? O que é amplitude térmica? Amplitude térmica, pessoal, é a diferença, né? É a diferença de temperatura que um lugar tem, né? Ou seja, se durante o dia faz calor e à noite baixa, é aquela diferença, certo? A média da amplitude térmica. Se estava no deserto, se chega a 45 graus e à noite chega a 5 graus, a amplitude térmica lá vai ser alta, que ela cai de repente, né? Cai de repente. Já em regiões de praia, a amplitude é muito baixa, né? É muito baixa. Você não percebe, você percebe uma variação muito pouca. Por exemplo, você está numa região ali você foi uma excursão, um passeio com sua família e percebe que durante o dia está um calor. Aí você se refresca ali na água do mar, né? Mas à noite diminuiu, mas é muito pouco. Então a amplitude térmica, a diferença do calor durante o dia para a noite, o que baixou, foi muito pouco. Então é essa questão. Tem alguns lugares que tem uma amplitude maior. A temperatura está super elevada durante o dia e à noite ela despenca, cai profundamente. Já tem outros lugares que não se percebe isso, né? Outro fator que determina o clima é a vegetação. Nós sabemos que a vegetação ela exerce um papel fundamental no tipo de clima. Por quê? Porque elas absorvem a água do solo e emite para a atmosfera, né, na forma de transpiração, o que faz muitas vezes ocasionar chuvas. Um exemplo disso é a floresta amazônica, né? As árvores lá, elas transpiram demais, elas absorvem a água que está no solo, dos rios, que penetra no solo, aí elas absorvem através de suas raízes, mas ao mesmo tempo elas evaporam, né? Elas transpiram, na verdade, e isso favorece a formação de nuvens carregadas de água que faz chover. Por isso, daí a importância da vegetação para os ambientes, certo? E finalizando aqui, pessoal, o relevo. Como que o relevo determina o clima? Ora, pessoal, eu acabei de falar a questão do oceano, né? No continente, os relevos determinam os climas dos lugares, fazendo com que alguns lugares, recebam menos chuva. Um exemplo disso está aqui no Nordeste. Na região próxima à Mata Atlântica, né, próxima ao litoral, quando você se afasta um pouquinho, você vai encontrar o Planalto da Borborema, uma região de altitude. Né? O que é que acontece? Aquela circulação atmosférica carregada de vapor de água, quando vem, né, ela vai encontrar uma altitude. Então, aquelas nuvens vão querer passar. Elas não conseguem passar totalmente. E aí, elas são impedidas pela barreira do Planalto da Borborema. E aí elas se precipitam, provoca chuva, basicamente nas regiões da zona da mata nordestina, né? Ali próximo ao litoral. Aí a nuvem que vai passar para o sertão, né, por conta do Planalto da Borborema, é uma nuvem, uma corrente atmosférica seca. Eis a razão porque na nossa região é seca.
por conta do Planalto da Borborema, que impede a passagem das correntes da circulação atmosférica úmida. Isso não é só aqui, isso é na Serra do Mar, na região sudeste, né? Isso é no oeste dos Estados Unidos, né? As montanhas lá também, ou seja, são diversos lugares no mundo que apresentam montanhas, né? Planaltos, né? Cadeias de montanhas, planaltos que interferem diretamente no clima, né? Fazendo com que as grandes circulação de massa atmosférica úmida, elas não ultrapassem, né? Provocando assim, fazendo com que algumas regiões chova bastante e outras não chova, né? Então isso vai influenciar no clima. Então, pessoal, esse recado que eu quero dar a vocês nessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado, esclareço um pouquinho para vocês. E eu conto com vocês para vocês lerem todo o percurso, né? Lá da página 98 até a página 105. Um abraço e até a próxima.